Olá, meu nome é Gustavo Barbosa e hoje nós vamos ter uma videoaula sobre ambientes virtuais de aprendizagem, os famosos AVAs. E o objetivo da nossa aula é que você tenha uma introdução sobre este, esta ferramenta que hoje é amplamente usada em várias aplicações, né? Então a primeira é a gente entender um pouquinho como é que vai ser a nossa aula. Nós vamos entender um pouquinho o conceito de ambiente virtual. Depois vamos falar um pouquinho sobre cybercultura e cyberespaço, que tem relação com a ideia de virtualizar os ambientes, né? E finalizar a primeira etapa sobre as comunidades virtuais. Após isso, a gente vai fazer uma relação entre ambientes virtuais e EAD, educação à distância, quais são as suas diferenças e suas similaridades, né, suas ligações. Depois, sobre a relação de cooperação online, sala de aulas virtuais e a diferenciação entre educação à distância e educação online. E finalizando esse tópico, nós vamos abordar sobre e-learning e a questão da internet na formação do novo profissional do século XXI, né? E no terceiro tópico, a gente vai se dedicar sobre alguns ambientes, alguns exemplos de ambientes virtuais, destacadamente o Moodle, que é o maior framework open source usado hoje, o maior tipo de programa para ambiente virtual utilizado de forma aberta. E por fim, nós vamos falar sobre quais são as ferramentas que um ambiente virtual deve conter e como elas devem atuar. Então vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar para que vocês saibam um pouquinho mais sobre mim. Meu nome é Gustavo Barbosa, né? Eu basicamente venho trabalhando com educação à distância, ambientes virtuais, desde 2006, mas eu tenho basicamente duas formações. Eu sou bacharel e licenciado em História pelo FRN, também fiz gestão de TI na Universidade Paulista e tenho mestrado em Arquitetura e História também pelo FRN, com o tema de representação e poder ligado a cyberespaços, onde basicamente eu tento procurar na arquitetura e na história como é que os espaços virtualizados foram criados. E aí nos últimos 3 anos, de 3 a 5 anos, eu venho me dedicando a elementos ou a pesquisas que envolvam a internet com sistemas de aprendizagem, com a aprendizagem online, com sistemas de aprendizagem profunda, basicamente, e aí é a área que eu me especializo mais, vendo os requisitos da arquitetura da informação para a tradução da aprendizagem de máquinas, aprendizagem de homens, modelos de negócios aplicáveis ao mercado, enfim, entendendo um pouco como é que essa lógica da internet invade a lógica do concreto, do físico, né? Eu atuei também como professor externo da especialização de sistemas em saúde pelo Departamento de Engenharia Biomédica e hoje trabalho com toda a parte de construção de negócios e arquitetura de soluções para o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Deixa aí meu LinkedIn, que se vocês se interessarem, podem consultar e podem me conectar por lá. Bom, então a primeira parte da nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o que são ambientes virtuais, né? Então é importante entender o conceito para a gente saber a introdução. Ambientes virtuais, do inglês Virtual Learning Environment, né? É basicamente um software que vai auxiliar você na, no, na interação online, digamos assim, ou na interação eletrônica. Basicamente, é um ambiente em que professores e alunos estão espacialmente e temporalmente distintos em lugares diferentes, mas que podem estabelecer relações didáticas e pedagógicas através dele, né? Então, os ambientes virtuais basicamente têm ligação, e é importante que vocês entendam, com ambientes eletrônicos, ou através da modulação eletrônica, ou através da conexão virtual. Ou seja, se eu falo de ambiente virtual, de conectar pessoas e espaços em tempos diferentes, eu falo de internet. Ambiente virtual, nesse sentido aqui dessa aula, tem tudo a ver
com a relação em rede, tem tudo a ver com a conexão em rede, tem tudo a ver com a internet. O importante é a gente entender como é que surgem os ambientes virtuais. E aí eu vou destacar a cybercultura, né? Sabe o que é cybercultura? Então, a partir da década de 60, quando a gente tem a ideia dos computadores, e década de 70 e 80, quando a gente vai ter a ideia de ligar esses computadores em rede, nós vamos ter a ideia de ter uma cultura cibernética, ou ter uma cultura num espaço ou num mundo paralelo, onde a gente possa conectar pessoas que nós não conhecemos, fazer abordagens diferentes. Enfim, é um contraponto do espaço físico. Se a gente pudesse elencar um modelo filosófico para isso, nós estaríamos lidando com justamente o espaço que os autores chamam o espaço psicológico, ou seja, o espaço da não cronologia, do não tempo, da não relação física entre as pessoas, né? Então, a cybercultura é justamente essa cultura que vai vir relacionada através de máquinas, ou seja, quem é você, quem é essa sociedade, quem sou eu, que nós nos relacionamos com máquinas, nós nos relacionamos em rede, nós nos conectamos. Então, um mundo que era muito pequeno, muito específico, mesmo que com novas tecnologias, ou seja, se a gente pensar historicamente, com novos meios de comunicação, com novos meios de transporte, ainda assim era um mundo muito pequeno, era um muito, muito físico. Quando vem a internet, quando vem a conexão dos computadores, você tem a ideia de um mundo cibernético, ou seja, de um mundo que passa por bits e bytes e que, portanto, precisa de um novo tipo de cultura. Essa cultura ela é justamente baseada, ou ela tem expressão no que é possível se expressar. Então, para dar um exemplo para vocês, no mundo físico, nós conseguimos sentir sabor, nós conseguimos sentir cheiro. No mundo cibernético, nós não conseguimos. Então, algumas sensações no mundo cibernético não são possíveis de ser traduzidas ainda. E, portanto, nós precisamos de formas e maneiras de traduzir esse mundo para as pessoas que estão nele. Então, a ideia de ambiente virtual era a ideia que a gente podia estar em ambientes em que esses ambientes faziam parte do cibernético e, portanto, nós precisaríamos de uma cultura diferente, de um novo medo de lidar com eles. Então, quando a gente começou a aprender através dessas plataformas, nós tivemos que mudar a nossa forma de aprender e também de ensinar. Porque essa plataforma em si era um cyberespaço. E aí a gente vem para o segundo tópico da nossa aula, justamente sobre a ideia de espaços diferenciados ou espaço cibernético. Porque quando eu tenho a ideia de cultura cibernética, ou seja, cultura não lógica, eu trabalho no plano dos homens. Mas quando eu tenho a ideia do espaço cibernético, eu trabalho na ideia dos objetos. Então, um celular, um controle remoto, uma tomada, um tablet, uma televisão, são espaços virtuais, mas são espaços cibernéticos onde eles representam, ou eles mostram, ou eles servem para traduzir culturas, cybercultura. Então, os cyberespaços, eles servem justamente para que eu, em algum lugar, possa expressar as minhas vontades, em algum lugar eu possa aprender, ter informação, em algum lugar eu possa me comunicar. Então, toda cybercultura produz um cyberespaço, e não ao contrário. Um cyberespaço não produz uma cybercultura. Sendo assim, o ambiente virtual ele é um cyberespaço vindo para atender a cybercultura da aprendizagem, ou seja, vindo para aprender a ideia de educar as pessoas, a ideia das pessoas terem mais informações e comunicações. Eu acho que se vocês quiserem mais, eu vou deixar no final da aula alguns links para que vocês possam entender mais, porque é mais filosófico, é mais virtual, digamos assim, né? Você precisa ter mais elementos de entender isso. Mas eu preciso saber duas coisas. A primeira é que a cybercultura é a cultura tratada em rede, via basicamente online, internet, e o cyberespaço são os ambientes, os lugares que nós construímos para que essa cultura se propague. Uma rede social é um cyberespaço. E lá tem práticas humanas, culturais, mas que são práticas humanas e culturais apenas nesse lugar. Então é uma cybercultura. Um ambiente virtual também é um cyberespaço de aprendizagem, onde eu tenho uma cybercultura de ensino. Por fim,
a ideia também de comunidades virtuais, ou seja, as pessoas se ligam, né, querem se conectar, mas elas precisam se ligar em interesses. Então elas procuram grupos que tenham a mesma cybercultura, ou grupos que tenham os mesmos interesses. Esses grupos nós chamamos de comunidades virtuais. São grupos em que eu posso não concordar, eu posso não procurar, mas que algum interesse eu tenho. Então eu vou dar um exemplo para você. Os grupos de WhatsApp é uma espécie de comunidade virtual. Os grupos das redes sociais são uma espécie de comunidade virtuais. Mas também os grupos especificados em empresas onde, por exemplo, eu tenho grupos de vendedores que precisam entrar no sistema da empresa para dar baixa, também é uma espécie de comunidade virtual. Porque a ideia de comunidade virtual é que pessoas que têm os mesmos interesses, sejam obrigadas ou não, seja para resolver ou não, se conectem. E para essas comunidades se conectarem, elas precisam estar em sistemas que possibilitem essa conexão. Então, em ambientes virtuais, a estrutura dele é pautada em comunidades virtuais. Ou seja, eu tenho que ter o mesmo nível, o mesmo tipo de interesse, as mesmas necessidades de aprender, as mesmas necessidades de ensinar. Essas comunidades retroalimentam o conhecimento. Então, nas comunidades virtuais, o professor não é mais detentor do conhecimento. Eu posso aprender em fóruns onde eu discuto com pessoas que têm os mesmos problemas que eu e as mesmas dificuldades para que a gente aprenda junto. Então, isso é um elemento de comunidade virtual. Lembrando que comunidade virtual não tem a ver com rede social. São coisas diferentes. Redes sociais têm no evento cultural a sua principal coisa. Por exemplo, nas redes sociais eu adiciono os meus amigos de colégio, ou seja, o evento de ter amigos é o que faz com que eu me conecte numa rede social. Numa rede social eu procuro, sei lá, por grupos de carro. Então o evento de gostar de carro me faz eu conectar. Então são sempre elementos subjetivos. Nas comunidades virtuais não são interesses que eu tenho, são problemas que nos unem. Então eu tenho um problema e aí eu aceito as pessoas de qualquer que sejam suas culturas ou espaços para resolver o meu problema. Então, mesmo que sejam virtuais ou físicos, essas comunidades se ligam para que a gente possa ter elementos de interesse iguais. Seja aprender a cozinhar, por exemplo, e eu tive uma dificuldade em fazer um prato, então eu me conecto numa comunidade virtual para melhorar isso, seja porque eu estou pensando em montar uma bicicleta e eu não sei como fazer, e em vez de eu pedir para alguém me ensinar sobre isso, eu vou entender como é que as pessoas que querem montar bicicleta fazem e eu aprendo com isso. Basicamente são esses 4 tópicos que a gente vai ver sobre a introdução a ambientes virtuais. Bem, então vamos para o segundo tópico da nossa aula. Nós aprendemos o que são ambientes virtuais. Pensar nisso, um software que conecta pessoas em lugares e tempos diferentes, que é ligado à cybercultura, ou seja, a ideia de sermos diferentes num espaço cibernético, ou seja, no espaço da internet, no espaço online. Essa cybercultura precisa de cyberespaços e o ambiente virtual é justamente esse espaço onde as pessoas se conectam através de comunidades virtuais, ou seja, através de grupos de interesse. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ambientes virtuais e a educação à distância. E aí eu não vou colocar muito quadro e vou falar mais para vocês, porque a ideia é que vocês procurem esses conceitos, né? Eu vou só provocar vocês para que vocês possam buscar mais e saber mais, inclusive em comunidades virtuais, em fóruns abertos, sobre essa ideia de ambientes virtuais e educação à distância. A gente costuma achar que ambientes virtuais e educação à distância é uma coisa só. A gente costuma achar que a educação à distância só existe através de ambientes virtuais, mas na realidade são coisas totalmente distintas, né? A educação à distância existe pelo menos desde 1776, lá naqueles modelos de educação ligados aos postes, né? ao correio, sobretudo o correio americano, que necessitava de dar algumas instruções, enfim, seja para militares ou instruções de formação.
nos escritórios de postagem, e aí você, enfim, recebia cartas que lhe educavam, e aí depois vem a ideia dos manuais, depois a ideia dos manuais militares, e, enfim, você amplia esse conceito. Mas a educação à distância já existe há bastante tempo, as pessoas já procuram aprender não fisicamente há bastante tempo, já o papel, e aí é uma tecnologia que permite a educação à distância também há bastante tempo, então a educação à distância é anterior aos ambientes virtuais. Na realidade, a educação à distância ganha uma maior escala, e aí sim com o advento da popularização da internet, notadamente na década de 80, 90 e nos anos 2000. Não é? Basicamente nos países, nos Estados Unidos, em que os protocolos de internet foram criados, isso é um pouco mais cedo, mas nós vamos ter um boom mundial mesmo a partir da década de 90, quando já se vão pensar modelos virtuais para educar as pessoas, para que as pessoas troquem arquivos, troquem livros. Depois você vai ver no início da década de 2000 a ideia de digitalização, então a melhora dos scanners, a melhora da compactação de arquivo, a vinda dos protocolos de documentos em formatos híbridos para que possam atender qualquer sistema de operacional, como os PDFs, vai fazendo com que a ideia de leitura, a ideia de aprender e a ideia de ensinar seja mais popularizada. Então, ambientes virtuais e educação à distância são conceitos diferentes, são coisas diferentes, um antecede o outro, mas hoje estão imbricados no hoje. Hoje é muito difícil você ver um processo de educação à distância, ou até mesmo de educação presencial, que não leve em conta ambientes virtuais de aprendizagem, inclusive nas próprias redes sociais, ou enfim, em próprios sites, você tem plugins ou você tem fontes de programação que prevejam a possibilidade de você interagir à distância, né, com as pessoas sobre um determinado tema e, portanto, tendo uma ideia de educação à distância. Aqui vale um parênteses, que educação à distância é diferente de ensino à distância. A ideia de ensinar à distância, ela prevê basicamente novas tecnologias de informação, NTICs, que favoreçam o professor ferramentas de ensinar, seja os vídeos, os broadcastings, seja as transmissões de áudio, seja as lives, né, as transmissões ao vivo. Essas são ferramentas de ensino à distância. Ferramentas de educação à distância são ferramentas que propiciem a aprendizagem, ou seja, os jogos, a interatividade, os vídeos interativos e etc. Então aí a gente vai falar basicamente de cooperação online. Cooperação online também é diferente de comunidade virtual ou de ambientes virtuais. Ou seja, na educação, para você ter um processo educativo, você precisa construir o que você aprende. Ou você precisa construir a ideia dos conceitos para você refletir sobre ele e agir. Então, se eu estou aprendendo, por exemplo, a programar, eu preciso ter algum tipo de cooperação com as pessoas que também estão aprendendo e as pessoas que sabem, para que a minha ideia de programar se reflita na ação de fazer a programação. E para isso eu preciso de cooperação. Os ambientes virtuais, eles auxiliam o processo de educação à distância porque colocam na ideia de cooperação online a ideia de centralidade do processo de entretenimento. E aí, se vocês puderem ver um pouquinho sobre a ideia de agregação, discutida por um autor chamado Levy, Pierre Levy, né, na ideia de cybercultura, a ideia de agregação é justamente a ideia que nós precisamos compreender no processo educativo o que é essencial e o que é periférico. Então, nos processos digitais, nas comunidades virtuais, nós precisamos da cooperação online para que a gente saiba o que é central e o que é periférico. Então, todo o processo de educação à distância necessariamente é um processo coletivo. Ainda que você estude sozinho, ainda que você esteja sozinho no momento da sua aprendizagem, a cooperação online é que vai levar o processo de interação
a reflexão do que você está aprendendo. Então, se para aprender eu preciso de cooperação, e se para a cooperação eu preciso de um espaço, aí entra os ambientes virtuais. Sendo assim, nós podemos qualificar que ambientes virtuais são os ambientes realizados ou construídos para que a educação interativa, através da cooperação online, seja possível. Isso também é um conceito possível de existir. A ideia é que a colaboração online favoreça a interação e, portanto, favoreça a aprendizagem. Com isso, nós temos um processo totalmente diferente dos processos físicos. Por quê? No processo físico, mesmo que seja coletivo, interativo, o professor dita, ele organiza, ele percebe, ele orienta, ele cruza o que as pessoas querem fazer, o que as pessoas têm interesse em fazer. Na cooperação online, não. As pessoas são livres nos seus espaços, nos seus saberes espaços, para cooperar. Elas precisam de ferramentas de interação, mas a forma como elas vão interagir são diferenciadas. Por isso que no ambiente virtual você vai ter fóruns, chats, wikis, trocas de arquivos, repositórios, porque esses ambientes vão permitir tipos de cooperação diferentes. E você precisa deixar ferramentas para cooperação online para que as pessoas possam escolher a forma de cooperar. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, a ideia de salas de aulas virtuais. Na educação à distância a gente tem 3 conceitos sobre o aluno de EAD, ou o aluno que frequenta os ambientes virtuais. Primeiro nós temos o que a gente chama de passantes, né? Isso é muito comum nas redes sociais. A pessoa que tem um Instagram ou tem um Facebook, que ela não curte nada, ela não escreve nada, mas ela só vê tudo que está acontecendo. Então ela não interage, porém ela observa, ela passa. Então a gente chama isso de passantes. Isso é um conceito bem difundido dentro da educação à distância. Existem também os transeuntes, que são aqueles que experimentam em algum momento interagir, mas logo depois vão embora. Então esses transeuntes, em algum momento em que ele encontra uma discussão legal, encontra um tema que ele gosta, ele quer cooperar, mas quando ele não quer, ele volta a ser um passante, ou então ele vai embora, ele não quer mais, ele não tem mais interesse. E tem aquilo que a gente chama de moradores, que são as pessoas que ficam, participam, colaboram, curtem, compartilham, dão like, cutucam, enfim. Então, os moradores são os ativos. Os transeuntes são moradores em algum momento, mas logo depois vão embora, e os passantes não têm nenhum interesse a não ser observar. A ideia é que a gente transforme tanto os passantes, se a gente for, né, para essa representação de caminhada, né, de cidade, em todos os moradores, porque a gente quer que pessoas participem, etc. Mas os ambientes, as salas, a cooperação online, ela não sobrevive com a participação de todo mundo. Não existe esse mundo ideal, todo mundo tem alguma coisa a dizer sempre. Então, a gente precisa organizar a forma como as pessoas cooperam, os temas feitos para elas cooperarem e, sobretudo, que elas escolham a maneira que vão cooperar. Então, aí a gente tem a ideia de sala de aula virtual. As salas de aula virtual ou as salas de aula online, basicamente são esses espaços interativos em que nós colocamos temas ou nós colocamos lugares para as pessoas deixarem de serem passantes para serem moradores, deixarem de serem passantes para serem transeuntes, deixarem de ser transeuntes para serem moradores, e ao contrário também, para que também a observação, o fato dele ser um passante, ser um transeunte, se estabeleça. A sala de aula virtual, portanto, tem que ter todas as ferramentas necessárias para eu educar a pessoa naquele tema. Então, imagine que se eu sou um professor de matemática, de estatística, e eu estou dando uma aula online sobre estatística, eu abro um fórum sobre comparação, um fórum que é uma ideia de comparar online, sobre uma pergunta ou sobre um desafio. E aí, no desafio, eu peço para que eles resolvam uma determinada equação. Só que aí eu não dou as ferramentas, ou eu não explico as equações, ou eu não coloco textos
complementares sobre essas equações. O que vai acontecer? Aqueles que sabem vão participar, e eu coloco isso como os moradores, vão colocar lá que deve ser feito dessa e dessa maneira. Mas a grande maioria que não sabe vai se comportar como um passante. Vai observar, vai ver se alguém tem alguma coisa, o cara não entendeu, não tem as equações, então ele basicamente tende a não participar. Se essa sala você tiver as equações, tiver exemplos, tiver problemas, tiver resoluções, tiver exercícios de fixação, desafios, a ideia é que as pessoas, cada um na sua necessidade, vá consultar esse material e a partir disso tenha algo a dizer, tenha uma dificuldade a relatar, uma facilidade, uma forma, e aí elas cooperam muito mais. Então a sala de aula é justamente esse lugar onde eu preciso colocar as ferramentas para dar segurança para as pessoas cooperarem mais. Simples. Então toda a aula, todo o tema, para cada tipo de pessoa, vai ter uma organização diferente. Diferente do mundo físico, que as salas de aulas basicamente têm a mesma organização, as salas de aulas virtuais não. O que dá certo para uma, não dá certo para o outro. Então você precisa sempre analisar alguns dados. E aí hoje fica muito mais fácil com o Learning Analytics, que permite você analisar como as pessoas, o perfil de aprendizagem das pessoas, mas você precisa entender como elas gostam mais de aprender, que ferramenta elas consultam mais. Então, se elas aprendem mais com vídeo, você precisa fazer mais vídeos, precisa fazer mais fóruns, precisa deixar exercícios de fixação, desafios mais ligados a esses vídeos e assim por diante. E aí a gente precisa diferenciar dois conceitos em função disso. Primeiro, que a educação online é essa educação à distância ou essa educação vinculada à internet que necessita de montagem baseada na cooperação e baseada na sala de aula virtual. A educação à distância e a educação online são esse tipo de educação onde eu preciso preparar um cyberespaço específico para cada um, pensando que ele vai receber aquela informação e devolver dúvidas para que os outros resolvam isso. Essa educação online sempre precisa de mediação daquele que constrói a sala de aula virtual e daquele que propõe uma cooperação online. Diferente do e-learning, dessa aprendizagem eletrônica, onde ela pode ser autoinstrucional, pode ser de autoaprendizagem, pode ser valorizando justamente a não cooperação, pode ser igual para todo mundo e você dá as ferramentas para a pessoa se virar, porque ela precisa aprender eletronicamente. Então você vai dizer assim, olha, busca na internet, ou busca nesse site, ou busca nesse modelo que eu mandei aqui, resolve isso aqui e tchau. É um modelo igual para todos. Isso é um sistema de educação que é muito visto hoje. Nesses sistemas de 3 dicas, 7 problemas, 10 coisas que eu preciso saber. Então são elementos hoje de dizer assim, olha, tem 3 coisas infalíveis que você fizer, você vai ter sucesso na sua carreira. Você aprende sobre essas 3 coisas, mas aí você sente necessidade de saber sobre essas coisas, mais essas coisas. É só degustação. Então você vai atrás para aprender. Então você faz justamente o processo de learning, de aprendizagem digital. E aí a gente vai para o nosso último tópico desse segundo tópico, que é a importância da internet na nossa formação. Nós hoje nascemos num mundo conectado, né? Então nós nascemos na ideia de interagir não com os outros, mas interagir com cybercultura. Então se a gente nasce com essa ideia em meio a celulares, tablets, etc., a forma como a gente aprende é diferente. Hoje a gente consegue fazer processos de learning muito mais fáceis, porque essa cultura já é uma cultura imersa na cultura da formação digital, na cultura da formação da internet. E sobretudo agora com a ideia de IoT, com a ideia da internet das coisas, onde as coisas podem se conectar em rede e informar sobre padrões, sobre parâmetros, sobre sensores, você tem um mundo que precisa sempre outro nível de informação. Então, se hoje a minha bolsa ela é capaz de informar que ela está cheia com 10 quilos e que ela está prestes a torar uma alça, eu tenho um outro tipo de informação que eu preciso, que é como é que eu faço, que tipo de coisas eu coloco nessa bolsa, quais são as boas práticas de lidar com ela para ela durar mais,
para que ela me informe que ela vai ter um padrão e um comportamento baseado na resistência dos materiais dela melhor. Ou seja, eu começo a interagir não mais com as pessoas, mas com as coisas. Então a ideia de educação colaborativa uns com os outros deixa de existir, e com a internet na minha formação eu passo a colaborar com as coisas que passam a me informar o que elas precisam ou o que elas têm. Então, desde uma xícara de café que diz a temperatura que ela tem e a temperatura ideal daquele café que eu coloquei nela, porque ela tem sensores para reconhecer, inclusive me informando a quantidade de litros de café que eu tomei num dia e o que aquilo corresponde por caloria ou o que aquilo corresponde na minha saúde. Imagine o quanto eu não aprendo tomando hoje um café. Isso é e-learning, e a minha xícara passa a ser agora meu ambiente virtual de aprendizagem, o que faz com que essa formação sempre mude e sempre se amplie. Então agora a gente vai para o nosso último tópico, que são tipos de ambientes virtuais. Então, retornando agora para o nosso último bloco, nós vamos falar sobre os tipos de ambientes virtuais. Então, falamos um pouquinho sobre o que são os ambientes virtuais, a cybercultura, o cyberespaço, as comunidades virtuais. Depois, nós passamos pela ideia de diferenciar a educação à distância de ambiente virtual. Né? A educação à distância é muito anterior à ideia de ambiente virtual. Mas falamos que os ambientes virtuais têm que ter ferramentas para favorecer a cooperação online. E essa cooperação ela só é favorecida se eu tiver salas de aulas virtuais, ou seja, ambientes pensados para a aprendizagem, e que essa educação online é justamente essa educação interativa, colaborativa. Quando essa interação, ou quando esse ambiente ele é pensado de uma forma só, num padrão só, a gente chama isso de learning, ou seja, um tipo de aprendizagem onde eu apenas dou degustações para os meus alunos e eles constroem esse conhecimento na própria internet. E aí nós falamos um pouquinho do padrão de formação, de informação da internet e a importância dela na nossa formação hoje, sobretudo com a ideia de que as coisas podem colaborar para lhe informar sobre alguma coisa e lhe comunicar sobre coisas que estão acontecendo com elas, ou seja, as coisas passam a colaborar no processo de formação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de ambientes virtuais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Moodle, sobre Blackboard e sobre o WebCT, que era um ambiente bem antigo, que depois foi adquirido pelo Blackboard e deixou de existir. Mas eu vou destacar esses três ambientes, né? Então, a ideia aqui é que vocês tenham basicamente as ferramentas principais de um ambiente virtual, né? Então, vamos passar para começar nos perguntando o que é Moodle, né? Então, Moodle é o que a gente vai chamar de Modular Object Oriented Distance Learning, né? Que é um sistema, um software que basicamente atua como ambiente virtual, mas também é uma comunidade virtual para que as pessoas possam criar cursos online, criar plugins, criar novas ferramentas e poderem atualizando. Basicamente, o Moodle hoje é a maior comunidade virtual que trata sobre TICs, sobre tecnologias de informação e comunicação, e que também desenvolvem plugins, desenvolvem pequenas bibliotecas que ajudam a você ter elementos sempre atualizados. Ou seja, como não é um software aberto, ele é open source, as pessoas vão lá, programam, sei lá, um sistema de vídeos e que a gente chama, sei lá, Popcorn, que é um sistema de vídeo para relacionar a educação com vídeos, e colocam lá nesse ambiente, nessa comunidade, e você tem ambientes com bibliotecas sempre atualizadas, né? Então a ideia desse ambiente é sempre favorecer a aprendizagem coletiva, né? O que a gente chama de social construtivism, que é esse construtivismo social, onde as pessoas precisam de lugares para trocar ideias, conhecimentos, precisam de grupos para colaborarem uns com os outros, né? Então, naquela ideia que eu falei para você, na ideia de cooperação online ou de cybercultura vinculado a compartilhar significados, ou seja, eu aprendo, mas eu aprendo com os outros, né? Então, eu tenho várias leituras dentro desse ambiente, e esse ambiente basicamente me dá dois padrões de
ferramentas. Ferramentas síncronas, ou seja, que favorecem a interação online naquele momento, e assíncronas, que favorecem o registro para que eu possa cooperar em algum outro momento. Então vamos ver um pouco sobre as características desse ambiente. Bom, o Moodle basicamente ele promove a colaboração, as atividades e a reflexão crítica, ou seja, a ideia é que a gente trabalhou com colaboração online. Ele é gratuito, por isso ele é muito difundido. Qualquer um pode baixar esse programa e instalar, enfim, e trabalhar com ele para favorecer de uma pequena escola a uma grande universidade. Ele é muito leve, ele tem bibliotecas, enfim, bastante difundidas, então no mundo da programação ele é um ambiente bastante usado, então ele não tem, ele tem muita compatibilidade, todos os navegadores mais novos, os mais antigos acessam, etc. E ele tem uma comunidade muito grande e muito ativa, né? Que sempre vai colocar novas funcionalidades, sempre aperfeiçoa a plataforma. E hoje ele é utilizado em mais de 200 países, ou seja, com muitas fontes em muitas línguas, com muitas experiências, com muitas teses sobre o desenvolvimento dele. Ele é adequado para cursos que sejam 100% online ou não, que tenham 10% online, mas ele favorece a ideia de complementar um curso presencial ou ter um curso totalmente à distância, ou ter um treinamento presencial e à distância. Ele favorece a hibridez ou a pureza. Então você escolhe que tipo de curso você quer, como você quer. E o professor, ele é um administrador, é fácil dele colocar ferramentas de compartilhamento de estudo, de manter discussões ao vivo, de colocar avaliações, lições, pesquisas, feedbacks, coletar dados, revisar tarefas, enfim. É um tipo de ambiente que favorece o registro de interatividade que o professor quer. E só existe o Moodle ou nós temos outros tipos de ambientes, né? Não, nós temos, eu basicamente aqui estou valorizando o Moodle por ser fonte aberta, mas tem o Blackboard que foi comprado por um grupo americano hoje. É um ambiente basicamente privado, você tem que pagar, você paga algum tipo de mensalidade para tê-lo. E hoje destacadamente é ele em relação à fonte fechada. O WebCT era um tipo de ambiente que também favorecia os fóruns, etc., mas foi comprado pelo Blackboard. E o Teleduc, que foi, digamos assim, a primeira experiência de educação, primeiro usando televisão, depois usando internet, mas que foi a primeira experiência de educação à distância que foi superada por softwares com comunidades maiores e mais interativos. Então, por que eu estou falando do Moodle? Olha só, a quantidade de ferramentas que a gente tem e as comparações que eu estou colocando com esses ambientes, né? Então, assim, de grupos de trabalho, glossários, discussões online, notas, chat online, o Moodle sempre vai fazer um diferencial, né? Inclusive avaliando a relação entre os alunos, tipos de escalas de notas que eu posso fazer. Então ele acaba sendo muito estável no tipo de ferramenta, sobretudo porque tem uma comunidade de professores muito grande que alimentam pedagogicamente as ferramentas que esse ambiente deve ter. Então hoje você trabalha com versões do Moodle muito melhor do que antigamente. E qual que é a estrutura desse ambiente? Qual que é a estrutura de qualquer ambiente virtual? Basicamente, você vai ter essa estrutura. Você vai ter um ambiente controlado por funções, onde você tem embaixo dessas funções cursos. Nesses cursos você tem módulos, que podem ser unidades, podem ser blocos, e aí você tem dentro desses módulos atividades, filtros, recursos, blocos de aprendizagem, etc. Essa sempre é a estrutura de qualquer ambiente virtual. E aí você pode chamar de bloco, você pode chamar unidade de aprendizagem, módulo, você pode chamar isso de tipos de competência ou habilidades. Curso, você pode chamar isso de tema ou de módulo, enfim, geral, mas sempre você vai ter esse tipo de arquitetura que a gente coloca aqui. Bom, o ambiente também Moodle, ele vai ter a divisão, né? Então, estou mostrando para vocês nos módulos que você tem tipos de atividades, óbvio, nós temos muito mais atividades que essas,
tipos de recursos, tipos de filtros, tipos de blocos, mas isso é um resumo, isso sempre cresce, a comunidade é ativa, e basicamente você pode fazer aí um mix, você pode mixar tipos de atividades com tipo de recursos, ou seja, eu boto uma página HTML que chama uma tarefa, ou eu boto um diretório que está vinculado a um chat, e aí nesse chat eu chamo um bloco de participantes, por exemplo, ou um calendário, dentro de um filtro, por exemplo, dentro de uma atividade multimídia que precisa você analisar um vídeo. Então essa mixagem aí ela é infinita ou ela é exponencial e você consegue explorar bastantes perfis de aprendizagem. E aí, como é que a gente faz essa sessão Moodle? E aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de modificação no Moodle. Então o Moodle ele tem sempre uma cara muito específica, mas nós estivemos à frente de um projeto chamado Ambiente Virtual de Aprendizagem Mandacaru, que é um tipo de ambiente que você vai ver uma diferenciação das formas de mostrar, das formas de aprender. Então aqui ó, você tem um ambiente que tem conteúdo, agenda, secretaria, redes sociais, tira dúvidas de um jeito, as unidades de outro, os calendários vinculados a uma busca de unidades de outro. Então você vai ter todos os elementos num espaço só visível, que são tipos de modificações que você pode fazer, tipos de estudo que você pode fazer, favorecendo justamente para que o aluno possa navegar em um ambiente mais usável, né? O que tem uma usabilidade. Quais são os perfis que eu tenho dentro do ambiente virtual ou dentro de um Moodle, né, nesse caso? Basicamente o aluno, que é o fim, né, é o usuário que se matricula em um curso e que precisa ter acesso a todas as atividades materiais. E o professor é aquele que constrói, né, aquele que tem poderes para alterar as informações gerais, inserir informações, avaliar. No meio disso tudo, para um processo em ambiente virtual, você pode ou não ter um tutor, que o tutor é uma espécie de professor, mas não é um professor que coloca as ferramentas, é o professor que acompanha as ferramentas. Então, ele é esse professor de acompanhamento, digamos assim, né? Quais são os tipos de cadastros que geralmente se pedem? São os autocadastros ou os cadastros vindos de bancos de dados. E geralmente o usuário tem como cadastro seu e-mail e seu CPF, que são relações únicas, ou seja, aquilo que dá unicidade a um usuário, que não deixa ele ser repetido, né? Então, aqui são também exemplos de como é que nós favorecemos a ideia de learning, né? Então, aqui eu tenho um cronograma ou vários módulos diferentes que eu posso atuar, dando informações prévias sobre um aperfeiçoamento, sobre uma especialização, sobre ferramentas que eu preciso para acessar um sistema, que coisas eu preciso habilitar no meu navegador. Isso é bem legal porque eu tenho tudo num canto só e isso favorece o tipo de relação, o tipo de organização que eu quero dar e também faz com que o meu ambiente ele seja sempre um ambiente diferenciado. Então, esse aqui é um exemplo de um ambiente que nós mudamos, que parece muito com o site, mas é Moodle e que, mesmo sendo Moodle, ele tem ferramentas que favorecem a colaboração online, favorecem a comunidade virtual. Então, basicamente, passando aqui as ideias que eu tenho, o Moodle sempre tem, ou o ambiente virtual sempre tem que ser esse ambiente onde eu tenha basicamente três pilares, eu possa saber o que eu estou acessando, que eu possa entender como acessar e que eu possa tirar dúvidas após eu acessar, né? Então, basicamente é isso. E aí a gente finaliza com a ideia de que a gente necessita ou que a gente utiliza um ambiente virtual para aprender nele. E aí é legal porque mais que um site, um ambiente virtual ele é o local propício para fazer todas aquelas emendas que eu comecei a comentar no início da aula, né? Então, de maneira geral, e aqui eu vou resumir para vocês bem muito. Então vamos voltar aqui bem para o nosso início, para vocês lembrarem novamente o que a gente falou aqui na nossa aula, né? Então, se eu pudesse mapear com vocês uma
uma história sobre esse curso, eu estaria mapeando a história de como os ambientes virtuais têm mudado o perfil do profissional e o perfil do aprendente no século XXI, né? Então nós temos outros tipos de pessoas que têm outros interesses, e esses interesses têm desaguado, têm permitido que novos profissionais se formem, né? Esses profissionais com novas necessidades, com novas formas de entender o mundo, são permeados por essa cultura. Então, o que eu preciso aprender aqui, professor Gustavo, basicamente é sobre como a gente lidar com o novo. Basicamente, o que eu tenho é ambientes de aprendizagem que favorecem a esse novo mundo. Então, nossos filhos, muito provavelmente, vão ser invadidos por ambientes virtuais novos, ambientes virtuais que me dê a possibilidade de trabalhar novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, a aceleração do conhecimento, ela sempre vai ser hoje digital. Hoje nós conseguimos dar conta de aprender sobre as coisas mais novas, a ciência mais atual, e eu tenho novos modelos de educação. Então, se eu tenho novos modelos de educação, eu preciso ter novos modelos para aprender. Então, os ambientes virtuais são essa porta de entrada que me dão novas formas de aprender. Daqui a 10 anos, 15 anos, nós vamos ter ambientes virtuais reconfigurados, mas agora uma coisa a gente tem certeza, que eles vieram para ficar, né? Então, eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido, apesar de ter sido uma aula bem teórica. Eu não passei vídeo, não passei nada, justamente porque eu queria chamar a atenção depois para um segundo momento, que a gente vê esse ambiente virtual na prática, a gente vê uma aplicabilidade de um cyberespaço modificando os sujeitos, criando aí uma cybercultura. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição para vocês tirarem dúvidas. Grande abraço a todos e boa sorte.